Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Vou dar continuidade sobre um tema que eu falei no vídeo anterior, sobre o que você não deve fazer ao iniciar um posicionamento digital. Inclusive, se você não viu o primeiro vídeo, no primeiro vídeo eu comento sobre 10 coisas que você não deve fazer. Nesse vídeo de agora eu também vou falar sobre mais 10 coisas, tá? Que você não deve fazer ao iniciar um projeto digital, um posicionamento digital, e depois vou ter um terceiro vídeo também falando sobre isso. Ah, Lucas, mas de onde surgiu essa ideia? Por que você quer fazer isso? Bom, porque o que eu percebo? Que a maioria das pessoas que desistem de um projeto, e aí vale para qualquer projeto na vida também, viu? Vale fitness, vale alimentação, vale projeto de construir uma casa, qualquer coisa, é que as pessoas colocam muita intensidade no começo e depois acabam desistindo por basicamente alguns erros que foram cometidos e aí não tem como voltar atrás, ou simplesmente porque acaba não tendo aquela motivação de dar aquela continuidade, né? No nosso caso aqui, a gente vai falar sobre esses erros que as pessoas cometem para que você, se você for desistir, não vai ser por esse motivo, não vai ser por cometer esses erros. E além disso, são erros que eu vi aqui na minha vida prática, trabalhando com marketing digital, trabalhando com desenvolvimento, trabalhando com campanhas de Google, campanhas de Facebook e também de colegas. No primeiro vídeo eu ainda comentei que essa comunidade de quem trabalha com marketing digital, ela é muito forte, muito unida. Então a gente troca muita experiência, tá? De acertos, experiência de erros. Então é sempre uma troca muito rica que eu estou trazendo aqui para vocês, para que a gente possa ver alguns erros. Alguns desses erros vocês vão ver que são erros tão simples de serem evitados, mas depois que eles já aconteceram, o impacto negativo é muito grande, muito significativo. Então você evitar logo de cara já vai te livrar de um monte de dor de cabeça, e a maioria das coisas que eu estou comentando aqui, elas são simples de implementar, são coisas que você não vai gastar muito, ou não vai gastar nada, ou vai gastar um pouquinho só, e você vai ter uma vida muito mais assertiva relacionada ao seu projeto digital, tá? Você não vai ter dor de cabeça. Eu garanto para você que, sei lá, 95% dos problemas você já vai estar evitando, seguindo por esse caminho. Então bora lá, vou compartilhar aqui a minha tela. Não é uma apresentação, são só algumas anotações para eu ir lembrando exatamente os pontos que eu quero comentar com vocês. Mas eu lembro muito bem qual que é o 11º ponto aqui do que você não deve fazer ao iniciar um projeto digital. E vou te falar, esse problema aqui, ó, não sinalizar nas imagens sobre o conteúdo dela, sobre o conteúdo da imagem. Cara, esse problema aqui, eu vou te falar que de cada 10 projetos que eu pego aqui, 9 estão assim, tá? Um se salva. E o que é sinalizar nas imagens, o que é aquele conteúdo? Bom, é muito comum quando eu pego um projeto que veio de um fotógrafo, então o fotógrafo vai lá e tira as fotos da empresa, tira as fotos do projeto, tira as fotos do produto, e quando a foto é tirada, ela vem com um nome gigantesco, um monte de número, um monte de letra, totalmente aleatório, você não consegue entender nada. E as pessoas pegam aquelas infinidades de fotos e simplesmente sobem essas fotos no site. Qual que é o grande problema disso? Bom, o primeiro problema é o nome da foto. Se você não coloca o nome adequado na foto, o Google não consegue identificar do que é aquela foto. Aí você fala, Lucas, mas é só isso? Não. Quando você entra, por exemplo, se você está fazendo um site em WordPress, no WordPress, quando você sobe uma foto, ele abre do lado da foto algumas opções para você preencher. Um texto, você pode preencher um texto alternativo, você pode colocar uma legenda, você pode colocar uma descrição na imagem. Então, você não sinalizar para o Google o que é aquela imagem, basicamente ele tem que ficar tentando adivinhar do que é aquela imagem específica, tá? Hoje em dia a ferramenta do Google ela já está mais inteligente, ela até consegue ali fazer uma leitura da imagem, entender mais ou menos o que funciona, mas você concorda que se você está competindo lá com o seu concorrente, aí os dois sites estão bem legais, estão interessantes, e aí as suas imagens não estão boas, mas a do concorrente está muito melhor. O que o Google vai fazer? Ele vai priorizar, se ele tiver que colocar um fator ali de desempate, pode ser que ele use essa função específica. Além disso, tem muita gente que, quando vai fazer uma pesquisa, faz a pesquisa pelo Google Imagem. Eu, por exemplo, sou um cara que usa muito esse recurso do Google Imagem para diversas coisas, tá? Para diversos tipos de pesquisas totalmente aleatórias, eu uso bastante o Google Imagens, então para mim é muito útil e acredito que para as outras
pessoas também. E você então tem que sinalizar. Outra coisa, se o seu texto tem um determinado conteúdo, ainda pegando aqui no gancho das imagens, e aquela imagem não está coerente com o que está sendo falado ali, isso também pode te penalizar de alguma forma, tá? Então busque colocar imagens que estão adequadas ao seu conteúdo. Eu acho que é um pouco polêmico isso, porque às vezes você quer colocar uma imagem diferente do que está sendo falado. O importante é você também não perder a naturalidade, tá? Então você fica ali mais ou menos entre um limite da naturalidade e o que o Google quer entender, tá bom? Tem que ter esse cuidado. A 12ª questão do que você não deve fazer é a poluição visual. Olha, isso era mais comum na década de 90 para os anos 2000. Era muito comum você entrar no site, tem um monte de flash, banner na parte superior, banner na parte lateral, banner no rodapé, e aí vem aquele pop-up na sua cara também. Vinha, né, aquele pop-up. Aliás, vinha um pop-up na sua cara que incomodava bastante e agora parece que está voltando. Sabe quando você vai sair do site e aí o seu mouse começa a percorrer, já vem um banner ali falando para você sair, para você não sair? Pessoalmente, eu não gosto desse recurso, tá? Eu acho que incomoda, atrapalha. Eu nem leio, eu só vou lá e clico no X e vou embora, tá? Então você tem que ter muito cuidado aí com a questão da poluição visual. Eu dei exemplos extremos aqui dos anos 90, anos 2000, mas não é só isso, tá? Se você pegar sites modernos hoje em dia, às vezes você se depara também com um monte de informação inútil, um monte de coisa que não deveria estar ali naquele momento. Por exemplo, você entra numa página de um serviço específico, tá? Você tem uma mecânica e aí você está falando da parte de injeção eletrônica de um componente específico. E aí você criou ali naquela página falando disso. Só que aí do nada na lateral tem outro tema falando, em cima tem uma outra coisa falando. Uma coisa que eu estou vendo acontecer muito em site de notícia que eu acho horrível, principalmente no site do Yahoo, que você começa a ler a matéria, você está lá lendo, aí no meio do parágrafo fala de outra coisa completamente diferente, só que não sinaliza que aquilo é um outro conteúdo. Aí você tem que passar o mouse em cima, aí você vê que aquilo é um link para você. Eu acho horrível, tá? Eu acho péssimo. Não sei nem como é que o Yahoo está tratando disso, era uma métrica que eu gostaria de conhecer um pouco mais. Acho que isso acaba poluindo e é ruim, tá? E aí o que não fazer, parte 13ª coisa do que você não deve fazer. Construir um site com baixa possibilidade de alteração. Essa é bem interessante e é bem comum pegar também alguns casos por aqui de clientes que criam uma determinada página e aí vão lá, conversam com o programador, aí aquele programador raiz, podemos chamar assim, que quer fazer tudo no código, quer fazer tudo na mão, o site fica lindo, maravilhoso, e aí o programador te entrega aquele projeto e fala assim para você, tá aí o site, tá entregue, beleza, e aí ele cobra por isso, fica lá um mês funcionando legal. Aí passou um mês e um dia você fala assim, puxa vida, aquele serviço lá que eu estava fazendo, eu não presto mais. Eu não presto mais esse serviço, ou eu não vendo mais esse produto. O que eu vou fazer agora? Vou alterar. E aí você fala, como é que eu vou fazer essa alteração, né? Aí você não tem um painel administrativo ali para fazer alteração, não tem login, não tem senha. O programador pode até te falar, ter te passado o código-fonte, mas você vai fazer o que código-fonte? Não tem o que fazer se você não for programador. A chance de você fazer uma cagada é muito maior do que a chance de você fazer um acerto nesse caso. Então, quando você for construir o seu site, opte por utilizar uma ferramenta, um construtor que seja um construtor amigável, que você consiga simplesmente entrar no conteúdo e fazer alteração, que você não precise manipular o código-fonte, tá? Se você está falando com um programador e ele está falando que ele não trabalha com esse tipo de desenvolvimento, escolhe outro. Já vou deixar até aqui a dica do que você deve utilizar. Opte por utilizar o WordPress, é o maior construtor de sites do mundo, é muito robusto, recebe muita atualização, tem muito desenvolvedor. Aí você fala, Lucas, mas o que tem de vantagem ter muito desenvolvedor? Bom, a lei de oferta e demanda. Se você tem muito desenvolvedor fazendo uma única coisa, você concorda que a tendência é que aquele recurso fique mais barato? Então a chance de você pagar mais barato em um programador de WordPress é muito maior da chance de você pagar num programador de Java, num programador de C#, por exemplo, porque eles são mais raros, tá? E esses profissionais de Java, C#, eles são incríveis, são excelentes, conheço várias pessoas que são profissionais, mas eu entendo que é mais voltado para um projeto interno de empresa, ou projetos extremamente robustos. Para um site institucional, o WordPress vai atender, mas de uma maneira excepcional, e às vezes muito melhor do que você
ir para um desenvolvimento próprio, porque o desenvolvimento próprio de alguém ali programando, ele pode deixar o site até pesado, ainda que tenha mais recursos, e isso a gente não quer, muito menos o Google e muito menos quem está acessando o site ali do outro lado. Então você tem que construir o site com uma grande possibilidade de você conseguir fazer essas alterações. E a 14ª coisa que a gente deve evitar é a navegabilidade ruim. Tá? O que a gente fala de navegabilidade ruim? Você construir um site com todo o conteúdo que você gostaria, o site tá leve, está carregando rápido, tem todas as informações que o visitante precisa, estão ali, mas imagina que ele entra no site procurando, continuando aqui no exemplo do mecânico que construiu uma página específica para falar de injeção eletrônica de uma peça específica. Concorda que quando o usuário digitar no Google aquela peça específica da injeção eletrônica do site de mecânica, ele já tem que cair aqui nesse conteúdo falando sobre isso? Agora imagina que ele caia num conteúdo totalmente genérico, falando de diversas peças, aí mistura a injeção eletrônica com outros tipos de, não sei nem o que é isso, mas mistura com outros tipos de transmissão, mistura com outros tipos de serviços, outro tipo de peças, e aí ele não consegue se encontrar. A navegabilidade está ruim, ele não sabe nem onde ele está, não sabe como é que ele volta para o conteúdo que ele tinha visto no Google, não sabe no menu o que ele clica para aparecer aquela peça específica. Então quando você for criar o seu site, você já tem que criar pensando em quem vai utilizar. Será que é um usuário que tem uma capacidade digital alta, baixa, média? Quem é que vai acessar esse conteúdo, tá? Então pensa muito por esse lado, porque se a navegabilidade for ruim, a chance daquele usuário ficar perdido ali dentro e não fazer a ação que você quer é muito, muito grande. E aí a gente vai direto para a 15ª coisa que você não deve fazer ao iniciar um posicionamento digital, já puxando um gancho do que eu estava falando anteriormente. Se você não fala para o usuário, se você não deixa uma ação clara para o usuário, como é que você quer que ele tome uma determinada atitude? Por exemplo, no caso do mecânico, que a gente está falando de injeção eletrônica, que a gente está falando daquela peça específica da injeção. Se você quer que ele veja aquela peça e ele pergunte mais sobre ela no seu WhatsApp, você tem que colocar um texto falando sobre aquela coisa específica e coloca lá o botão no WhatsApp. Para mais dúvidas, entre em contato. Ou se você quer receber mais informações sobre isso, deixa aqui o seu número. Então você tem que deixar a gente chama aqui no marketing digital de call to action, que nada mais é do que você deixar uma ação ali para o usuário fazer. Você tem que falar para ele o que ele tem que fazer. Entre em contato, deixe seu e-mail, responda esse formulário, veja esse vídeo, tá? Então às vezes você está falando lá da injeção eletrônica da peça específica e você só quer que a pessoa visualize aquele vídeo. E aí a pessoa dá play e aí sim ela consegue fazer o que ela precisa. E você fala, mas Luca, por que eu gostaria que uma pessoa entrasse na minha página, visualizasse um texto, depois visualizasse um vídeo, e qual é a ação que eu tenho? Bom, você concorda que você está criando um relacionamento ali com a pessoa? Ela já teve vários pontos de contato contigo. Primeiro ponto de contato no Google, segundo ponto de contato ela entrou no seu site, terceiro ponto de contato ela está assistindo um vídeo que você fez. Então ela está te conhecendo melhor, ela está sabendo mais sobre a sua empresa, está sabendo mais sobre o seu produto, está sabendo mais sobre o que você está explicando. Então, são vários pontos de contato. Tem diversos estudos hoje apontando que para uma pessoa realizar uma compra contigo, ela precisa de vários pontos de contato. Ainda hoje de manhã eu estava lendo um livro, Marketing de Permissão, e aí no livro ele comenta que nos anos 80 para os anos 90, para uma pessoa efetivar uma compra contigo pela televisão, precisava de mais de 20 comerciais, 27 comerciais, se não me falha a memória. Então percebe? Inclusive ele usa como exemplo, imagina que você tem $1 milhão, e aí você fala assim, eu quero fazer um comercial de 1 minuto, e esse comercial de 1 minuto vai ser, vamos pegar aqui no Brasil, seria no Jornal Nacional dos anos 90, que tinha muita audiência, né? Eu quero aparecer nesse comercial aí durante 1 minuto, e esse só tem 1 milhão, e eu vou gastar 1 milhão nesse comercial e vou vender muito. Sabe o que vai acontecer? É muito provável que esse cara se ferre, porque ele vai gastar 1 milhão para aparecer 1 minuto e nunca mais vai aparecer. Cadê a frequência? Então, se você tem esse muito recurso, não adianta nada você fazer isso. E se você não deixar uma ação clara nesse 1 minuto, que é o que a gente está falando aqui, num comercial de televisão, por exemplo, você concorda? Se você não falar no final, ligue para o número, entre em contato com o nosso vendedor, estamos online, estamos te esperando, pior ainda, tá? Então tem que ter uma ação muito, muito, muito clara.
E a gente vai para a 16ª coisa que você não deve fazer. A 16ª coisa que você não deve fazer, ela é pré-projeto, que é no planejamento, tá? Eu lembro que eu tive um gestor na época que eu atuava com database marketing, ele falava que na planilha cabe qualquer coisa, tá? Então você pode colocar na planilha qualquer número, você pode colocar na planilha qualquer estimativa, você pode colocar na planilha que você vai ter 10 milhões de dólares daqui a 3 anos, mas a planilha aceita qualquer coisa. E é muito comum em projetos, principalmente projetos que envolvem muitas pessoas de tomadas de decisão, elas acabam fazendo uma estimativa errada em dois aspectos importantes de qualquer projeto. Principalmente o tempo que vai levar para aquele projeto ficar pronto. Eu já vi projeto com estimativa de 1 mês passar para mais de 1 ano de projeto, tá? Era um projeto que eu participei, não era um projeto que eu gerenciava, mas eu participava ali como analista daquele projeto, que o projeto foi estimado em 1 mês, ficou 1 ano. Era um projeto que tinha mais de 30 sites de uma única empresa específica, que tinha diversos segmentos, né? E aí para cada segmento era um site. E aí estimou-se que em 30 dias aquilo ficaria pronto, que você teria várias pessoas desenvolvendo ao mesmo tempo. Só que os sites tinham relação um site com o outro. E se você tem várias pessoas trabalhando, como é que você vai fazer essas pessoas desenvolver a mesma coisa juntas, tá? Então, ainda que várias pessoas estejam atuando em um único projeto, a chance de dar algum problema, a chance dessa estimativa estar errada é muito grande. E se o tempo programado foi de 1 mês e levou 1 ano, o que aconteceu com esse projeto? Financeiramente, ele foi totalmente extrapolado, né? Então você extrapolou o que foi orçado. Sei lá, se foi orçado em esse projeto, não lembro quanto que foi, mas sei lá, foi em 10 mil reais, por exemplo, chutando aqui bem baixo, que não tem nada a ver com o valor que foi fechar. 10 mil, se você estava programando para 1 mês, tá? Se você tem mais 12 meses, esse projeto vai consumir mais 100 mil reais, vai consumir mais 110 mil reais. Então é totalmente fora, totalmente ilógico, é uma estimativa totalmente errada. Então tome muito cuidado na hora que for fazer uma estimativa e tente ser o mais generoso possível, não financeiramente, mas principalmente em questão de tempo. Se o desenvolvedor está falando para você, de acordo com o que você me passou aqui, esse site vai ficar pronto em 15 dias. Coloca uma gordura aí de 30%, 40% pelo menos. Por quê? Porque tem uma questão de comunicação. Se você nunca trabalhou com aquela pessoa, vocês precisam ver como é que vocês vão se entender. Às vezes você demora para responder o desenvolvedor, ou às vezes o desenvolvedor demora para te responder, ainda que seja uma coisa rápida. Às vezes você imaginou que queria uma coisa e você começa a ver que não era aquilo que você queria. Então tenha muito, muito cuidado nessa questão da estimativa. 17ª coisa do que você não deve fazer ao iniciar um posicionamento digital. Acho que o que eu deixei escrito aqui não ficou tão bom quanto eu gostaria de falar, que eu coloquei erros, em especial os erros ocultos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você cria um projeto, é muito natural que você teste ele, por exemplo, no desktop. Aí você entra lá, terminou o site, você vai lá dar uma olhada no desktop. E aí o programador dá como entregue, só que hoje mais de 60%, 70% dos acessos são feitos via mobile. E aí então você validou no desktop e aí passou 1 mês que o site está no ar, você vai olhar no celular. E aí você vê que está corrompido, você vê que não tá legal o layout, que está encavalado. E aí o que você vai fazer? Já foi. Esse é um erro, não é nem oculto, é um erro visual que daria para entrar e ver, mas tem alguns erros que são ocultos. Por exemplo, você validou no desktop e validou no celular. Tá tudo ok, já assinou, tá tudo certo. E aí tem uma coisa que a galera esquece muito de fazer, que é validar o formulário de contato. Essa é clássica. Então você terminou o projeto, passa um tempão, aí você vai e fala, poxa vida, mas eu não tô recebendo contato, né? Ninguém tá mandando e-mail, ninguém tá entrando em contato no WhatsApp, o que tá acontecendo? Aí você vai ver, aí você testa o formulário te retorna com erro. E aí, o que você faz? Você perdeu 1 mês de campanhas do Google, por exemplo. Se você estava pagando por isso, você pagou para não aparecer. Se você estava pagando por isso, você pagou para não receber nenhum contato, tá? Então é dinheiro que foi desperdiçado no projeto, dinheiro que foi desperdiçado na campanha e tempo perdido também, tá? Perdeu lead, perdeu um monte de coisa. Então tome muito cuidado com esses erros ocultos. Essa daqui é muito clássica também. Adicionar páginas que não utilizará. Olha, eu já peguei projetos que o dono do negócio fala assim, não, caso, aqui a gente tem um monte de setor, tem um monte de produto, um monte de serviço, eu quero para cada produto, para cada serviço,
eu quero mapar, e aí começa. O cara quer um monte de coisa, quer porque quer, e nada contra. Se ele quer, tudo bem, a gente pode fazer. Só que o que acontece? Isso, além de fazer o projeto demorar muito para ser concluído, porque se cada área específica precisa te dizer o que você precisa naquele desenvolvimento, você concorda que são vários gestores, são várias pessoas que vão estar dando opinião, então isso acaba demorando demais para o projeto ficar pronto. É muito melhor você iniciar um projeto enxuto, sei lá, se você tem 10 áreas, quais são as 2 áreas que mais te trazem retorno? Então inicie o projeto com essas 2 áreas que mais te trazem retorno. O site tem que ser flexível para depois você inserindo coisas novas. Isso vai ser bom para o Google, vai ser bom para o cliente e vai ser bom para você também ir testando. Mas se você tem um negócio pequeno, isso daí, você fala assim, Lucas, mas aí você está dando um exemplo de empresa gigantesca que tem um monte de área, eu só tenho uma lojinha aqui. Vou te falar que o problema é igual também, só muda o endereço, tá? Porque tem negócios muito pequenos que a pessoa também acha que tem que ter tudo no site, tá? Ela acha que tem que ter tudo, todas as páginas possíveis, e aí ela acaba até desistindo do projeto, porque o projeto, quanto mais página tem, mais caro aquele projeto vai ficando. Então, se você perceber que tem coisas que você nem vende na loja, tem serviços que você nem oferece mais, não precisa disso. Coloca segue a regra de Pareto. Dizem que 80% do seu faturamento vem de 20% dos seus produtos, 20% dos seus clientes. Pega os 20% que mais te dão faturamento e cria em cima daquilo e depois vai inserindo coisas novas. É a melhor coisa que tem para fazer, porque senão você vai cair numa procrastinação do projeto, tá? Então toma muito cuidado nesse aspecto específico. 19ª, esperar resultados rápidos no orgânico. Se você não sabe o que é orgânico é o seguinte: quando a gente faz uma pesquisa no Google, a gente aparece de 2 formas. Ou a gente aparece pagando e aparece embaixo ali anúncio, ou você aparece no orgânico de forma gratuita. E no orgânico demora muito para aparecer, demora muito para dar resultado. A não ser que você seja de um nicho muito específico, só você vende aquilo, ninguém fazia ainda, existe muitas buscas, aí você acaba ranqueando rápido. Agora, se é um setor que tem muita concorrência, você vai demorar para ranquear. E aí você fala, Lucas, demorar quanto? Pode demorar 6 meses, 1 ano, pode demorar 2 anos. Às vezes o desenvolvedor ou a agência, depende do porte de quem está escutando, de quem está lidando com o projeto, não tem isso muito bem alinhado com o desenvolvedor. Então, na verdade, não é nem o desenvolvedor especificamente, tá? É o gerente do projeto, é quem está bolando a estratégia de marketing digital, quem está bolando a estratégia ali para você, não te diz que o orgânico demora para dar resultado. Aí você vai lá e cria, como eu já comentei aqui no vídeo anterior, é como se você estivesse criando um restaurante numa rua sem saída, num bairro que não tem movimento. Então o seu site vai ficar lá, não vai ter acesso, não vai ter clique, não vai ter lead, não vai ter venda. Então é isso que acontece, pelo menos não no curto prazo. Então por isso que eu sempre indico, comece com uma estratégia híbrida. Então você vai fazer uma campanha de Google Ads, de Facebook Ads e vai criando conteúdo até que o conteúdo orgânico ele tenha maior relevância, inclusive, do que a estratégia paga. A estratégia paga ela vai te dar resultado muito rápido, de um dia para o outro. Tá? Só que no longo prazo, a estratégia orgânica ela tende a te dar um melhor retorno comparando uma com a outra, porque essa daqui, ao longo do tempo, você vai estar gastando todo esse período. Enquanto na orgânica você não está gastando nada aqui, pelo menos não ali na hora, né, não pagando para as ferramentas, e aí do nada ela vai começar a dar resultado, e aí você começa a bombar, começa a aparecer de forma gratuita ali para você. Eu usei as aspas aqui porque você tem que fazer o conteúdo, e para fazer o conteúdo você gasta. Ou você vai gastar o seu tempo, ou você vai pagar para alguém fazer, e você precisa gastar dinheiro para alguém fazer, tá? E aí, para a última coisa que você não deve fazer ao iniciar um posicionamento digital, é focar em coisas pequenas e sem valor. Olha, o que eu já peguei de caso de pessoa que está iniciando um projeto digital e aí ela não gostou de alguma cor ali no finalzinho do rodapé. E aquela cor no finalzinho do rodapé é uma das coisas que, por exemplo, no WordPress você não consegue alterar com tanta facilidade. Não estou falando que mas estou dando um exemplo aqui. E aquela cor ali, puxa vida, vai demorar muito, vai precisar acionar um programador específico daquela região, específica daquele site. Isso vai encarecer o projeto. E é uma coisa que depois você vai olhar, as pessoas nem olham para aquele rodapé. Por que você vai demorar para entregar? Então, deixa eu até ver se eu tenho um livro aqui. Esse livro aqui é um clássico para quem está começando uma startup, mas eu indico ele para quem está começando um projeto digital. Não importa se é site, não importa se é um canal no YouTube,
não importa o que seja, não importa se é o Instagram, se você seguir o que está sendo recomendado aqui no livro, de você ter um produto mínimo viável, cara, você vai economizar muito dinheiro, você vai economizar muito tempo e você vai construir uma coisa de muito sucesso. Então comece testando, que nem no caso que eu estava dando aqui do exemplo de você que tem uma empresa com muitos setores, com muitos projetos, muitas coisas, sobe uma pequena parte, testa o site, vai fazendo aos poucos, tá? Isso vai te aliviar financeiramente, vai te aliviar também de dor de cabeça e vai te aliviar de tempo também, porque logo você vai ter um projeto no ar. Bom, esse foi o vídeo 2 de 3, onde eu estou comentando sobre os principais erros, né, e o que você deve fazer para contornar esses erros, para que você não cometa, que você vai estar na frente de muita gente, de muitos dos seus concorrentes, tá? Só de você evitar isso, eu te garanto que, olha, muita dor de cabeça você vai estar evitando. E aí eu vou te fazer um pedido, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.